Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, aqui do time de comunicação. E o nosso episódio, na verdade, ele vai ser dividido em dois. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre trading e na semana que vem a gente vai falar sobre aluguel de ações. Quando a gente começou a pensar, em falar sobre esses dois assuntos aqui no Mind Asset, a nossa ideia era fazer em um único episódio, mas conforme a gente foi debatendo quais eram os pontos que seriam importantes da gente abordar, a gente foi chegando à conclusão de que a complexidade desses dois temas, na verdade, é muito grande, E ambos os assuntos ainda são pouco explorados e pouco explicados, para os investidores. Quando a gente fala aqui de trading, muitos ouvintes talvez tenham uma concepção, não errada, mas talvez um pouco superficial do assunto. Esse que é um assunto extremamente complexo e crítico, especialmente quando a gente fala, de uma grande gestora de recursos como a Itaú Asset. Aqui vale a mesma observação, para o tema de aluguel de ações. Então, a gente achou que seria muito importante explicar o que é, de fato, trading dentro de uma gestora, o que é aluguel de ações, qual que é a importância, de ter uma área dedicada para esses dois assuntos e por que isso é tão importante para o investidor na ponta, Então, a ideia, de fato, é desmistificar um pouco desses dois assuntos. E hoje, como eu mencionei, o tema é trading. E quem a gente convidou para bater esse papo com a gente é o super querido Anderson Rodrigues, conhecido aqui por todos nós como Taco, que é head da nossa área de trading aqui na Itaú Asset. Vamos falar com ele então? E aí, Taco, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo ao Mind Asset. Legal. Estou muito feliz e muito honrado com o convite por participar desse podcast da Itaú Asset. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, contar um pouco do nosso dia a dia da mesa de trading e tentar desmistificar um pouco aí a função de trader no mercado. Boa. Bom, acho que antes da gente entrar no nosso tema de hoje, propriamente, Taco, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é você, qual que é a sua história. Eu sei que você está no banco há bastante tempo e que você tem bastante experiência, nos assuntos que a gente vai abordar. Então, você consegue contar um pouco para a gente sobre você? Sou marido da Adriana, o pai da Gabriela e do Rafael. Gabriela tem 21 anos, o Rafael tem 13. Eu tenho 45 anos de idade. Anderson mesmo só na certidão de nascimento, porque nem minha mãe me chama mais de Anderson hoje. Ninguém me conhece como Anderson. Todos me conhecem como Taco. Sou o filho mais novo da dona Ana, que é dona de casa, e do senhor Antônio, que é policial militar aposentado. Tenho 3 irmãos. Nasci na Zona Norte de São Paulo, onde vivo até hoje, próximo da família e dos amigos. Cursei 2 anos de economia na Universidade de São Judas Tadeu, mas fui obrigado a parar porque faltou a grana na época. Tempo depois consegui um incentivo no banco que trabalhava e me formei administrador de empresas pela Faculdade de Negócios Trevisan. Eu sempre gostei da rua, sempre. Busquei fazer coisas na rua, só que meu pai era muito, muito, muito rígido. Dizia que sair de casa era só para trabalhar, não ficar batendo perna na rua. Então, a forma que eu achei de sair de casa foi caçar emprego na rua, mesmo antes dos 14, que é a época que você tira a carteira de trabalho. Ali com 13 eu entregava panfleto em farol. Não ganhava nada, mas era só para sair de casa e era ótimo. Com 14 eu consegui minha carteira de trabalho, e fui para o mercado formal, trabalhei em supermercado, fiz estágio no RH da CBTU, trabalhei como estagiário na Transbrasil, vendi carro e fui pulando de galho em galho até chegar aos 19 anos. Só que com 19 anos, cara, já devia ter normalmente as pessoas tinham que ter a vida já meio que encaminhada. A pessoa deveria ter começado como office boy ali, com 16, 15 anos, e com 19 já estava como auxiliar administrativo trabalhando dentro do escritório. E eu não, eu estava completamente perdido. Foi então que um amigo meu que fez esse caminho, foi office boy num banco de investimento pequeno e já era ponta de mesa, falou que tinha uma vaga de office boy e eu decidi aceitar. Eu aceitei, lógico, fui cair de cabeça, vamos trabalhar de office boy. Passei 10 meses como office boy uns 10 meses, um ano como office boy da diretoria, e logo após esse tempo eu fui para a Asset desse banco de investimento, esse braço, a Asset, fui trabalhar com a Roseli Machado, Marcelo Cavalheiro e Juliana Buchaim. Marcelo e Roseli gestores e Juliana Buchaim era analista. Juliana trabalhou aqui no banco, no BBA, uma época também, logo depois. Eu ajudava a organizar as ordens, ajudava a organizar relatório, fazia planilha simples para aprender. Era um apaga-incêndio no início, Fazia de tudo um pouco. Fui para ajudar a organizar a área como um todo.
Passei a fazer um pouco, a bater cota, a bater posição de fundos, fui organizando ordem, enviando ordem ao mercado, a asset foi crescendo, precisava de mais gente para enviar ordem ao mercado, tomar conta das ordens, fazer esse controle. Foi então que eu comecei a tradear para a asset. Nessa época o pregão ainda era viva voz, Petrobras era viva voz, Vale era viva voz, o índice era muito, muito agressivo no viva voz e eu me encantava com isso. Eu trabalhei um tempão com isso, aprendi bastante, né? Aí, conforme a gente foi que essa asset pequena foi crescendo, os volumes foram aumentando, o mercado passa a falar um pouco mais de você. Aí, em 2008, o Ronaldo Patá, que era o head da Unibanco Asset Management, na UAM, me convidou para fazer trading de equities na UAM. Eu aceitei o desafio, 3 meses depois veio a fusão Itaú Unibanco. Gelado na barriga de não saber o que vai acontecer, mas rapidamente as coisas se ficaram mais claras, tudo foi ficando mais claro, a criação da mesa de trading, conheci uma série de traders muito, muito experientes de outros mercados, ali do dólar, do DI, pessoal das Bs ali também, conheci essa galera toda. Então a mesa foi se desenhando e passou a ser uma mesa bem robusta. Graças a Deus, sempre dei muita sorte de trabalhar com gente muito inteligente, trabalhar com gente que gosta muito do que faz, pessoas humanas e que acreditam nas minhas ideias malucas, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, a minha vida é tecnologia, mesmo velhinho agora, eu gosto muito de tecnologia, gosto de coisas novas, gosto de ficar fuçando e desenvolver e fazer com que as coisas, e automatizar processos, e desde sempre foi a nossa missão na mesa de trading, na parte de equities, na mesa de trading da Itaú Unibanco Asset. Foram 14 anos na frente da mesa de equities e ano passado assumi a mesa de trading total. Agora sou responsável pela parte de renda fixa, crédito, equities, onshore e offshore. São 25 anos de mercado financeiro e ainda falta mais uns 455 anos para terminar essa carreira. A gente sempre tem bastante chão pela frente, mas bem legal sua trajetória, Taco. Gostei bastante. E agora que os nossos ouvintes conseguiram, né, te conhecer um pouquinho melhor, e você acabou de explicar aí, né, que hoje você toca a nossa área de trading aqui na Itaú Asset, em todas essas frentes que você comentou. Eu queria que você me contasse um pouco mais como é esse trabalho e como que é a dinâmica, né, do dia a dia de vocês. Legal, vamos lá. O gestor decide qual ativo e a quantidade vai comprar ou vender, e a mesa de trading executa, monitora, analisa e controla essas ordens no mercado. Mais para frente eu vou explicar um pouco tudo isso, mas antes eu preciso de falar um pouco sobre a nossa mesa. Somos 15 traders com 16 anos de experiência em média, temos especialista em todos os mercados, ações, crédito privado, títulos públicos, juros, moeda, derivativos, aqui e fora do Brasil. Aí você me pergunta, nossa, mas não é uma equipe muito, muito grande? Sim, a equipe é grande como tem que ser, dado a Itaú Asset, o tamanho da Itaú Asset, né? Nós somos a maior asset privada do Brasil, com 830 bilhões de reais sob gestão. Temos a maior grade de produtos do mercado também. Isso demanda especialistas em cada mercado, não tem jeito. Precisa ter especialistas, precisa ter um cara que está ali na ponta acompanhando todas as notícias, informações e fluxos do mercado. Legal. E aí, como que funciona na prática, Taco? Como que o dia começa para vocês? Antes de abrir o pregão, cada trader já fez o acompanhamento do mercado externo, já gerou relatórios para enviar para a gestão, conversou com bancos e corretoras, já leu as notícias do mercado, já tem uma estratégia clara do que vai acontecer, o que ele acha que vai acontecer, não do que vai acontecer, do que ele acha que vai acontecer durante o dia, e já dividiu com o gestor. Durante o dia, as notícias vão acontecendo, o papel do trader, além da execução, é munir o gestor com informações, porque o gestor está na rua, está em reunião, está conversando com empresas, analistas, economistas, estrategistas por aí, ele precisa de tempo para tudo isso. Como disse, a nossa mesa é robusta, uma mesa com especialistas em todos os mercados, mas
Eu tenho que dizer que sem tecnologia não faríamos a metade do que a gente faz hoje, dado o volume e a complexidade das ordens. Temos uma quantidade infinita de informações que buscamos na internet e tratamos esses dados, que vão auxiliar a mesa de trade na tomada de decisão e munir o gestor de informação. Uma ferramenta importante que vale mencionar é a nossa ferramenta de custo de transação. Na verdade, nós temos duas. Temos um provedor externo que nos fornece informações sobre custos de transação e internamente nós temos nosso próprio sistema que a gente anda em paralelo também. Essa ferramenta basicamente ajuda o trader a ter uma ideia do tamanho da ordem que ele vai executar vis-à-vis o mercado. Assumindo as premissas que nós temos, participação de mercado e volatilidade de mercado e qual mercado que a gente está tradando, essa ferramenta consegue dizer para o trader quanto tempo a ordem vai durar, se é uma ordem muito grande, se é uma ordem, sei lá, se você vai executar 20% do mercado, é uma ordem que é do tamanho de um pregão, você vai levar 5 dias. Ou se essa ordem vai levar semanas, e por aí vai. Além disso, essa ferramenta conta pra gente qual é o impacto que a gente vai causar no mercado tradando esse tamanho de ordem. Se vai ser 0,5%, 0,1%, 0,3%. Confesso que temos ordens que o impacto de mercado chega a 2 dígitos, né? Temos ordens que a gente leva semanas para executar. Então, a gente precisa dessa ferramenta para ajudar o trader a dar um norte para ele, né? Contar para ele o impacto que ele vai causar no mercado, se ele tem que executar uma ordem de forma mais rápida, se ele tem que participar com o mercado. Aí vai do perfil de cada trader e como ele executa a ordem, depende também do perfil do mercado que ele está operando. A gente usa esse custo de transação também para contar para o gestor e alinhar a expectativa, né, em relação ao tempo que ele vai levar para montar a posição na carteira dele. E por fim, depois de ter feito todo o monitoramento de dados, execução de ordens, nós compilamos todas as nossas operações na nossa base de dados para analisar qual ordem nós fizemos em linha com o que se esperava, o que fizemos pior e o que fizemos melhor do que o esperado. Pior para a gente corrigir, melhor para a gente usar de guia para as próximas operações. Então, passa a ser um sistema que se retroalimenta. Cada dia que passa, ele vai ficando cada vez mais apurado. Além disso, podemos usar as informações para ver se estamos em conformidade com o mercado, com as regras do nosso regulador. E caso o regulador faça algum questionamento em qualquer uma das nossas linhas de trading, temos a base de dados e conseguimos responder de pronto qualquer questionamento do regulador. Entendi, legal. E assim, Taco, eu imagino, né, que dependendo das características da operação, né, o tamanho da ordem, característica do ativo, né, que está sendo tradeado, se ele é mais ou menos volátil, enfim, eu imagino que existam diferentes estratégias, né, para execução do trade propriamente dito, né, para execução da ordem. Como que funciona isso na prática? Sim, temos diversas estratégias no mercado e vai depender da estratégia do fundo, do perfil do gestor, condições de mercado, notícia que saiu no intraday. Várias estratégias, cada corretor tem a sua, mas basicamente a grande maioria do mercado usa é Sniper, onde você determina um preço que você executa toda a totalidade da sua ordem. Então, uma vez que bateu o preço, o próprio robô executa tudo, mediante a liquidez de mercado. Temos a TWAP, que é uma ordem que é um robô que divide a sua ordem por tempo, né? TWAP, do inglês Time Weighted Average Price. Basicamente, ele pega a sua ordem, divide por tempo e executa ao longo desse tempo. O mercado usa bastante também VWAP, que é Volume Weighted Average Price, que ela divide a ordem com base no histórico de volume tradado ao longo do dia. Se você olhar esse algoritmo, provavelmente ele vai tradear mais na abertura e mais no fechamento, porque onde concentra mais liquidez é na abertura e no fechamento, e ao longo do dia ele vai trabalhando. Essas duas, tanto TWAP como VWAP, e o gestor quer participar do mercado, ele não tem o gestor ou o trader não tem uma direção clara do que vai acontecer com o papel durante o dia. Então, ele quer participar ao longo do dia inteiro. A gente temos a ordem também POV, que é Percentage of Volume,
percentual de mercado, ela se explica por si só, se determina ali um percentual que você quer participar do mercado, a máquina executa esse percentual, e a marca non-close, chamada que no mercado chama de MOC, que basicamente o robô executa a ordem no preço do fechamento de mercado. Essa ordem é muito usada por fundos que têm marcação a mercado pelo fechamento do ativo. Não, bem legal, deu para entender bem aí a diferença entre as diferentes estratégias, né, de trade. Talvez alguns ouvintes nunca nem tenham ouvido falar dessas letrinhas aí que você comentou, então bem bacana. E agora, Taco, o que eu queria saber é o seguinte: quais que são as principais características e diferenças, né, dentro dos diferentes mercados onde a gente realiza as operações e faz os trades? Então, nós operamos no mercado organizado e no mercado de balcão. O mercado organizado é o mercado onde existe um ambiente de negociação. Você consegue enxergar comprador e vendedor e histórico de negociação. Como, por exemplo, a B3. Lá negociamos ações, derivativos e contratos futuros. Vale lembrar que são essas as informações que nós puxamos da Bolsa para o nosso sistema que calcula custo de transação e que ampara os nossos traders ali no trade diário. No mercado de balcão, as operações não são feitas em um ambiente de negociação, como, por exemplo, a B3. As operações são feitas por instituições autorizadas e reguladas pela CVM, que fazem a intermediação dessas operações via calls durante o dia, ou seja, ficam todos os clientes conectados via telefone, apregoando compras e vendas, ou procurando contrafluxo no mercado. As operações muito comuns nesses mercados são operações de crédito privado, LFT, LTN, NTNB, entre outros títulos e valores imobiliários. E está aí mais um motivo por ter vários especialistas. Cada mercado tem uma peculiaridade, tem uma forma de operar, tem uma forma de guardar informações, como, por exemplo, no mercado de balcão ali nas NTNBs, nós temos alguns traders que ficam plugados nos calls o dia inteiro, mapeando o mercado. Já no mercado de ações, futuros e contratos futuros, a gente mergulha um pouco mais em dados para trazer informações e dar suporte no trade. Não, bem legal. O dia a dia de vocês deve ser bastante dinâmico, né? E cheio. E assim, Taco, uma pergunta que eu queria muito te fazer é a seguinte, né? Nesses anos de experiência aí que você tem na área de trading, principalmente em tempos de crise, vocês já devem ter passado por bastante perrengue, né? Eu queria saber, assim, qual foi o maior problema que você já enfrentou em todos esses anos? A gente não pode esquecer que a gente vive no Brasil, né? Que perrengue e volatilidade não falta, né? Não estou reclamando, não. Volatilidade é o que o trader mais quer. Mas o maior desafio liderando a mesa de trading, com certeza, foi a pandemia, foi a Covid. Cada dia uma informação diferente, cada dia uma informação de um lugar, você não sabe qual informação é correta, de onde vem a informação que dá para confiar ou não. Foi, com certeza, à frente da mesa de trade o maior problema. Sem esquecer do estouro da bolha de internet em 2000, estouro da bolha imobiliária em 2008, com a quebra do banco Lehman Brothers. Isso é uma história interessante para quem gosta de filmes relacionados ao mercado financeiro. Sugiro assistir um filme que se chama The Big Short, em português A Grande Aposta. Conta um pouco do que aconteceu no mercado americano pré-estouro da bolha. Mas, para falar bem a verdade, eu não posso reclamar de ter passado por tudo isso, não. Legal, você já passou aí por várias crises, então, e gostei da sua recomendação. Também recomendo esse filme, ele, né, o Big Short, A Grande Aposta. Ele ajuda bastante mesmo a ilustrar um pouco do que foi a crise de 2008. Então, bem bacana. Taco, para a gente encerrar aqui a nossa parte de trading, sobre a qual a gente falou hoje, eu queria te fazer uma última pergunta, assim, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, mas que no fim do dia é muito verdade. Como a gente mencionou, né, a gente tem uma área dedicada para trading, que é a área pela qual você é responsável aqui hoje. E eu queria que você me contasse um pouco do porquê que isso é um diferencial, né? Quais são as vantagens da gente ter, né, uma área centralizadora de trading? Por que isso é importante para os nossos clientes?
Então, o grande diferencial em ter uma mesa de trading é reduzir custo de transação e fazer um bom monitoramento de mercado. Quando você reduz custo de transação e o concorrente não reduz, os nossos fundos estão gerando alfa em relação à concorrência. E com o monitoramento de mercado, a gente entrega tempo para o gestor, né? A gente está ali na ponta, no dia a dia, contando para o gestor tudo o que está acontecendo no intraday. Para fazer tudo isso, só tem uma fórmula, traders bastante experientes e tecnologia. O banco não mede esforços para investir em tecnologia. Nossa equipe de trader é bastante experiente. Eu tenho especialista em ações, em títulos públicos, em moedas. Eu tenho uma mesa dedicada ao mercado de aluguel. Então, tudo isso somado, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem competitiva gritante no mercado. Legal, excelente, Taco. Bom, com isso a gente encerra essa nossa parte 1 aqui do bate-papo com você, Taco. Adorei contar com a sua participação aqui no Mind Asset para falar sobre esse tema tão importante, né? E trazer esse viés um pouco mais educativo para o tema de trading, que eu acho que é algo que a gente precisa explicar um pouco melhor o que é de fato. E acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos aqui hoje, eu adorei. E na semana que vem, então, para os nossos ouvintes, a gente está de volta aqui no Mind Asset, ainda com o Taco, para falar sobre aluguel de ações. Então, eu espero vocês no episódio da semana que vem. E lembrando, não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, onde a gente está sempre produzindo muito conteúdo. E se você gosta aqui do Mind Asset e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada novamente e eu espero vocês na semana que vem para a gente falar sobre aluguel de ações com o Taco. Obrigada, Taco! Muito legal, muito bacana mesmo. Muito gostoso ter batido esse papo com você, falando um pouco de trading. Espero ter ajudado o pessoal aí a entender um pouco mais a dinâmica de uma mesa de trading. E estou à disposição. Sempre que precisar, é só chamar. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço e bons trades a todos vocês.